Tiroli, seja muito bem-vindo para mais um vídeo do canal. Hoje eu vim falar sobre grandes nomes da ciência, então fica aí e assiste até o final que tá muito legal o vídeo. Eu já gravei um vídeo falando sobre esses estudos e se você está no ensino fundamental, continua aqui que esse vídeo é para você, beleza? E o vídeo que eu gravei anteriormente foi esse aqui, tá? Então vai nele lá que tá muito legal também. Muitos historiadores e filósofos concordam que, entre os anos de 1550 e 1700, aproximadamente, houve eventos importantes na Europa que originaram a ciência como a conhecemos hoje. Esse período histórico é conhecido como Revolução Científica, cujo marco inicial foi a declaração de Nicolau Copérnico, ao propor o modelo heliocêntrico, afirmando que a Terra se move ao redor do Sol e não é o centro do universo. A seguir, vamos conhecer algumas pessoas, cujo trabalho, feito no passado e no presente, contribuiu para o desenvolvimento da ciência e trouxe progresso à humanidade. Ada Lovelace. A inglesa Ada Lovelace viveu em uma época que poucas mulheres tinham acesso à educação escolar. Mas mesmo assim, sua mãe, Anna Isabelle, que era uma poeta estudiosa da matemática, levou-a para esse caminho desde muito nova. Em certa ocasião, Ada fez a tradução de um trabalho do matemático inglês Charles Babbage, que havia projetado uma máquina chamada máquina analítica, que era capaz de resolver alguns tipos de cálculos matemáticos. Mas Ada, ela foi muito além disso. Durante o trabalho, Ada fez anotações que complementavam os cálculos de Babbage com muitas outras informações. Ela percebeu que a máquina de Babbage poderia fazer muito mais cálculos do que seu criador havia pensado. Assim, Ada Lovelace fez um tipo de linguagem matemática que foi considerado o primeiro programa de computador do mundo. Charles Darwin e Alfred Wallace. Uma das mais intrigantes questões da ciência era explicar a grande diversidade de seres vivos do planeta. Muitos cientistas se dedicaram a essa questão, mas os naturalistas britânicos Charles Darwin e Alfred Wallace merece especial destaque por terem proposto, em 1858, a teoria da evolução por seleção natural. Essa teoria é um modelo para explicar como seres vivos mudam ao longo do tempo. E essa teoria afirma que cada grupo de seres vivos afirma algumas características que são passadas de geração para geração. A natureza vai selecionando ao longo das gerações aqueles seres vivos que estão mais adaptados aos ambientes que vivem. Esse modelo foi testado e aceito até hoje. Para chegar às suas conclusões, Darwin e Wallace fizeram os dois uma viagem de navio ao redor do mundo. Muitos anos depois, Wallace escreveu uma carta para Darwin, compartilhando suas ideias. Nessa carta, Darwin percebeu que os relatos de Wallace eram muito semelhantes às suas ideias. Então, convidou para apresentar juntos seus estudos aos demais cientistas. E agora temos um brasileiro. Você achou que não ia ter, não? Tem sim. Oswaldo Gonçalves Cruz. Desde pequeno, o médico brasileiro Oswaldo Cruz se interessava em estudar os seres microscópicos, especialmente as bactérias causadoras de doenças, o que levou a montar um pequeno laboratório no porão de sua casa. Depois de estudar medicina, aos 30 anos, assumiu a direção técnica do Instituto Soroterápico Federal, na fazenda de Manguinhos, no Rio de Janeiro. Como diretor-geral de saúde pública, cargo que assumiu nos anos seguintes, coordenou uma campanha sanitária de combate às principais doenças da capital federal. Na época, o Rio de Janeiro. Uma de suas opiniões contradizia a opinião da maioria dos médicos. Oswaldo Cruz propôs que a febre amarela era uma doença causada por um vírus e transmitida por um mosquito, e não pelo contato com roupa, suor, sangue e secreções de doentes, como se acreditava. Para testar essa ideia, ele organizou equipes que percorreram casas, quintais, jardins e ruas para eliminar focos desses insetos. Apesar dessa atitude ter provocado uma reação popular negativa, a incidência dessa doença caiu drasticamente. Outra ação importante e polêmica foi promover uma campanha de vacinação contra a varíola em toda a população. Muitas pessoas se revoltaram contra essa obrigatoriedade, causando uma rebelião que durou 10 a 18 de novembro, em 1904, evento histórico chamado de Revolta da Vacina. Após alguns anos, uma nova epidemia de varíola avançou na cidade, mas dessa vez, a própria população procurou voluntariamente os postos de vacinação. Depois de ser ampliado e rebatizado em sua homenagem, o Instituto Soroterápico Federal atualmente a Fundação Oswaldo Cruz, ou Fiocruz, e conta com centenas de pesquisadores, que realizam importantes trabalhos científicos no Brasil, especialmente na área de saúde pública. Albert Einstein. Eu tenho certeza que você conhece ele. Se você não conhece ele pelo nome, eu duvido que você nunca viu esse carinha aqui, com essa linguinha de fora.
Eu sei que você conhece ele, você já viu ele em algum lugar. Agora a gente vai falar sobre ele. O físico alemão Albert Einstein teve dificuldades para falar e era lento para aprender, assim não se destacando na escola. Contudo, aos 21 anos, ele se formou em física com notas bem altas. Entre os inúmeros trabalhos científicos desenvolvidos, ele se destacou nos estudos dos corpos em movimento e também pelo estudo do tempo. Einstein esclareceu inúmeros princípios que explicam as partículas que formam a matéria e a energia nuclear. Em 1921, recebeu o Prêmio Nobel de Física pelo conjunto de sua obra. Quando aconteceu o desenvolvimento da bomba atômica, Einstein negou-se a participar com os pesquisadores estadunidenses. Alguns dias antes de morrer, ele assinou uma carta, concordando que seu nome fosse incluído em uma petição que convidava todas as nações a abandonar as armas nucleares. Agora, galera, para finalizar, a gente tem duas brasileiras muito importantes. Uma delas é Celina Turti. A médica epidemiologista brasileira Celina Turti é uma pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz de Pernambuco. Ela criou um grupo com mais 30 cientistas para identificar a relação do vírus Zika com uma doença congênita chamada de microcefalia. E essa doença chegou a afetar as crianças recém-nascidas, principalmente da região nordeste do país. A microcefalia é um desenvolvimento anormal do cérebro, que pode ser percebido pela diminuição da cabeça da criança. Ou seja, galera, a mãe que estava grávida, se ela era picada pelo mosquito da Zika, o nenê ia assim nascer com microcefalia. Bem interessante o trabalho aí da Celina Turti, não é? Rosali Lopes. Rosali Lopes é uma astrônoma brasileira e pesquisadora da NASA há mais de 20 anos. Desde criança, quando acompanhava os noticiários das viagens à Lua, já sonhava em ser astronauta. Após graduar-se em astronomia em Londres, durante um curso de ciência planetária na Itália, o vulcão Etna entrou em erupção. Então Rosali decidiu dedicar-se ao estudo de vulcões, tanto na Terra quanto no espaço. Ela descobriu dezenas de vulcões espalhados pelo espaço e também explora os da Terra. Atualmente é chefe da equipe de geociências planetárias, isto é, a ciência que estuda a composição dos planetas, analisando suas atmosferas, placas tectônicas, rochas e oceanos. Rosali também estuda Titã, a maior lua de Saturno. E foi isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já deixe seu like aí, se inscreva no canal. Se você ainda não é inscrito, e ativa o sininho. Tá vendo esse sininho? Você já se inscreveu? Então aperta esse sininho porque você consegue receber os vídeos do canal. Beleza? Muito obrigado por assistir até aqui, galera. Tchau!